Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala com Pet, um podcast do Grupo de Educação Tutorial Engenharia de Computação do Cefet-MG. Oi, pessoal. O meu nome é Luísa Oliveira e eu tô aqui com a Silvia Fonseca para mais um episódio do Fala com Pet. Oi, Silvia, tudo bem? Você pode se apresentar pra gente? Oi, gente, o meu nome é Silvia Fonseca, eu sou aluna do 9º período de Engenharia de Computação do Cefet. Eu vou começar com uma pergunta básica, né? Por que você escolheu engenharia de computação, Silvia? É uma história um pouco longa, na verdade, mas tudo começou no meu 2º ano do ensino médio, que na minha escola, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas de Arduino, e foi lá que eu conheci a programação, e eu fiquei muito empolgada com essas aulas, então tudo que dava para fazer, eu queria experimentar, eu queria tentar. E depois disso eu tive a oportunidade, junto com um grupo de meninas da mesma escola, de ir na sede da Google, que é aqui em BH. E quando a gente foi lá, eles estavam falando pra gente sobre como eles queriam mais meninas da área de computação, como isso era importante. E acabou que eu fiquei tão encantada com as duas coisas, que isso me deu uma vontade absurda de mexer com programação. E depois disso, eu caí no conflito entre engenharia de computação e ciência de computação, que eu acredito que muita gente já caiu também. E para decidir por engenharia de computação, eu fiz uma pesquisa, eu não tinha muitas pessoas, eu não tinha, na verdade, ninguém para poder conversar. E para poder entender qual era a diferença entre as duas áreas, para entender realmente para onde deveria ir, eu usei a internet. E pelo que eu entendi na época, e hoje eu continuo acreditando que isso é verdade, é que a engenharia de computação e a ciência da computação são dois cursos que têm uma área comum muito grande. É como se fosse um diagrama de Venn mesmo, onde os dois têm uma parte dividida muito grande. E a diferença é que a engenharia de computação pega uma gama de assuntos um pouco maior. A ciência da computação pega alguns assuntos também que a engenharia não vê, mas o principal diferencial é o nível de profundidade. Então, eu acho que os cursos de ciência da computação que eu já conheci são levemente mais teóricos do que o nosso de engenharia de computação. E como eu não conhecia muito bem, né, a área, eu falei, bom, o que é melhor para mim no momento? Conhecer todas as possibilidades e, dentro disso, escolher o que eu quero ou já me aprofundar mais em alguma coisa? E aí eu cheguei à conclusão de que eu queria conhecer tudo que tinha disponível. Então, como a engenharia cobria uma gama maior de opções, foi a minha escolha. E pensei que, caso eu quisesse me aprofundar depois, eu poderia fazer uma pós, um mestrado, algo do tipo. Eu também tive mais ou menos o mesmo pensamento que você. Achei legal a gente ter compartilhado essa experiência. Você acha que o curso tá satisfazendo suas expectativas? Eu acho que sim. Eu não sei se eu tinha tantas expectativas, porque realmente não conhecia muito da área, mas eu acho que o Cefet, ele dá uma base muito boa para a gente conhecer um pouco de tudo. A gente tem a chance de conhecer um pouco da área de infraestrutura, a gente tem um pouco de chance de conhecer a área de controle, a gente tem a chance de conhecer a área de computação gráfica e a parte de software, que é o mais comum também. E eu acho que era exatamente isso que eu buscava, a chance de conhecer isso tudo para poder finalmente decidir o que eu gosto mais. E qual área que você gostou mais? Definitivamente, desenvolvimento de software é a minha área preferida. Você pode falar também a área que você talvez menos gostou, na sua opinião, claro. Eu acho que a área de controle e a área de infraestrutura são áreas interessantes, mas não são áreas que eu tenha vontade de trabalhar com. Entendi. Você viveu o presencial e o ensino remoto, né? Você acha que o ensino remoto está sendo ok para você? Olha, eu acho que definitivamente sinto falta de muitas coisas no presencial, principalmente o contato com outras pessoas. Mas algumas coisas no ensino remoto foram positivas, eu acredito. Primeiro, a questão de deslocamento,
que definitivamente ajudou bastante, principalmente para quem faz estágio e graduação, que geralmente gastava muito tempo se deslocando para o Cefet, depois para o estágio, depois para casa. Esse tempo foi muito bom para mim, que agora eu posso ter tempo para descansar um pouco entre as duas atividades, posso ter mais tempo no final e no início do meu dia também para cuidar de mim ou só me dedicar mais às coisas do Cefet. E uma diferença também que eu achei positiva no ensino remoto é que eu nunca gostei muito de avaliação, tipo prova mesmo, como método de avaliação. E atualmente, como não dá realmente para ter certeza, né, que as pessoas não estão colando, os professores evitaram fazer provas explícitas e foram mais atividades, mais trabalhos. E eu realmente acho que isso me ajudou muito a aprender. Realmente foi mais fácil aprender desse jeito do que simplesmente correndo para estudar para a prova na semana anterior. Uhum. Que legal. Falando em aprender e tal, você já fez estágio e tal, e para poder fazer o estágio, você se sentiu preparada, assim, pelo menos no nível básico, assim, sabe? Eu acho que eu tive a sorte de cair somente em lugares onde eu não precisava de ter nenhum pré-requisito, nenhum conhecimento prévio realmente para fazer os estágios, sabe? Só os conhecimentos básicos de computação. E para isso o Cefet prepara a gente muito bem. Definitivamente as aulas que a gente tem, os professores que a gente tem nos preparam para ter essa base sólida para poder chegar no mercado de trabalho e conhecer as tecnologias que tem lá e dominar elas com facilidade. Ai, que legal. Me senti aliviada. Você vai fazer um estágio pro Facebook, não é isso? Isso, sim. Você pode contar pra gente como que foi o processo seletivo, o que você tá achando dessa experiência e suas expectativas também? Assim, Claro, compartilha posso tudo. sim. Claro, posso sim. Primeiro, sobre o processo seletivo, na verdade, o processo seletivo é bem curto e bem simples para entrar no Facebook. Consistiu primeiro numa análise de currículo, né, como sempre. Depois teve uma entrevista técnica e depois teve de 45 minutos e depois teve outra entrevista técnica e comportamental de 1 hora. Acho que é o padrão atual para as empresas grandes, até algumas do Brasil mesmo. E é um processo seletivo que não é longo, mas que você tem a oportunidade de mostrar o que você sabe e com a preparação certa, você consegue chegar lá e fazer um bom trabalho. Uhum. Você tem alguma grande expectativa em relação a essa oportunidade? Tipo assim, algo que você quer muito aprender? Acho que eu quero primeiro ver como é trabalhar em uma empresa em que o foco principal é tecnologia. De todos os Uhum. estágios que eu já fiz até agora, a tecnologia sempre foi um meio, e para o Facebook a tecnologia é um fim. Então, eu gosto e quero muito saber como é lidar com esse tipo de coisa. E também eu sei que o Facebook tem muitas ferramentas próprias, tem muitas coisas internas, né, que são diferentes do mercado de trabalho, e eu estou muito curiosa para saber como é trabalhar com esse tipo de coisa. Uhum. A gente fala aqui sobre preparação, mas assim, ter a oportunidade de poder se candidatar a um estágio, você acha que tiveram essas muitas oportunidades para você? Muitas oportunidades. O mercado de computação definitivamente está muito aquecido no momento, e isso é muito bom para a gente. Assim, tem tantas vagas que, na verdade, o meu primeiro estágio não fui eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou. Eu era conhecida de um ex-aluno do curso e ele deu algumas aulas de computação competitiva pra gente. E um dia apareceu uma oportunidade que ele ficou sabendo, pediram uma indicação para ele, ele veio até mim, me perguntou se eu gostaria de trabalhar e por ser uma oportunidade interessante, eu topei e foi assim que começou o meu primeiro estágio. E depois disso eu já fiz mais 2 estágios,
tô indo agora pro estágio do Facebook e definitivamente o que não faltam são vagas. Todos os dias chegam pelo menos uns 3 alertas no LinkedIn falando de vagas disponíveis. Eu vejo mesmo na internet, nas redes sociais, posts sobre isso. Então, acho que você só não consegue achar vagas de estágio se você realmente não procurar de jeito nenhum, porque o mercado está desesperado pelos estudantes de engenharia de computação. Vai cair no estágio do céu. Quase isso. Na nossa área, na engenharia de computação, tem poucas meninas, né? Você sentiu falta, tipo assim, como eu posso dizer, de apoio? Eu acho que a minha experiência dentro do curso, definitivamente, em relação a isso, é muito peculiar. Porque eu entrei no Cefet acompanhada da minha melhor amiga do ensino médio. Ai, que legal. Foi ótimo. Então, definitivamente, nunca me faltou esse apoio feminino, porque a gente sempre estava ali para apoiar uma outra. E a gente caiu numa turma muito bacana, em que a gente também nunca se sentiu inferiorizada ou nada do tipo por ser mulheres, sabe? Por sermos mulheres. E sempre, inclusive, nos respeitaram muito, sempre elevaram nossa autoestima, falaram que a gente era boa, que a gente era capaz. E isso foi uma experiência que realmente é fora do que realmente é retratado, do que fora realmente acontece com outras mulheres. Então, eu me considero muito privilegiada nesse quesito. Sim. Nos estágios também você sentiu esse apoio? Sim. Acho que eu já trabalhei na DTI Digital também, e lá eu entrei num time que era majoritariamente feminino, na verdade. Foi uma das poucas vezes que eu vi isso acontecer. E na Vetex, a Vetex realmente se preocupa em... A Vetex realmente se importa em contratar mulheres e ter uma porcentagem maior que o normal de mulheres. Então, sempre me senti muito à vontade, sempre me senti muito valorizada nesses ambientes, sim. Ai, que legal. Deve ser muito gostosinho esse sentimento. Definitivamente. Eu queria fazer outra pergunta que não tem a ver com isso, mas você faz parte do colegiado, né? E eu vejo você sempre mandando coisas nos grupos, né? Sobre indicação. Você faz muita coisa pelo curso. Eu acho isso muito bacana. E de onde vem essa energia para poder, assim, pra gente poder se inspirar nisso? Olha, eu acho que essa energia vem muito de o que eu gostaria que tivessem feito por mim, ou querer muito que as outras pessoas estejam o melhor possível. Quando eu descobri que era possível trabalhar para as empresas grandes, como o Facebook, como o Google, como a Microsoft, eu já estava num período muito avançado do curso. Eu estava por volta do 7º, 8º período. E eu acho isso é bastante tarde para começar a estudar para esse tipo de entrevista, para o tipo de coisa que eles cobram. E o meu primeiro pensamento foi: eu gostaria muito que alguém tivesse dito antes para mim que isso era possível. E acho que o que eu penso é que agora, sabendo disso, eu não quero que nenhuma outra pessoa, nenhum outro estudante do Cefet tenha essa sensação de, eu poderia ter conhecido isso antes e aí eu poderia ter me preparado melhor, ou poderia ter sido uma boa oportunidade para mim, mas agora não dá tempo mais. Então, eu tenho essa visão de que eu tento compartilhar o máximo possível para as pessoas conhecerem tudo que elas podem. E definitivamente, nem sempre eu tenho essa energia. Ser do colegiado é complicado, tem problemas para resolver, tem que lidar com muita gente, muita pergunta, mas definitivamente eu acho que eu gostaria de retribuir para a comunidade do Cefet muito do que o Cefet fez para mim. E acho que eu me sinto bem fazendo isso. Eu achei muito legal você tá falando isso aí. Eu estou sorrindo aqui. Fofa. Muito fofa.
Até esqueci o que eu ia perguntar, meu Deus do céu. Quando você entrou, você tinha tinha essas pessoas que, tipo, também tentavam incentivar uns aos outros? Ou você sentiu falta disso? Acho que na questão de incentivo, eu nunca senti muito dos veteranos, mas também não é algo que eu senti falta. Mas definitivamente tive ótimos veteranos que sempre se dispuseram a ajudar a gente, sempre se dispuseram a tirar dúvidas, a indicar bons professores, a realmente serem os veteranos que a gente espera, sabe? Sim. E até hoje tenho contato com uma grande parte deles. O último colegiado também era meu veterano. E eu acredito que eles fizeram muito por nós também. Uhum. Eu, como sou sua caloura, né? Digo que você é uma ótima veterana. Obrigada, fico muito feliz. Você falou sobre informações, né, que a gente recebe, que você e o pessoal do colegiado passam pra gente, no caso, calouros, no começo do curso. Às vezes é muita informação. Tipo assim, você faz isso no quinto, você faz isso no quarto, é melhor deixar pro oitavo. Como você dá uma dica, assim, pra se orientar melhor nisso tudo? Porque a carga horária do Cefet é muito grande, né? Tem atividade extracurricular, as matérias obrigatórias, optativas, e às vezes parece muita coisa. Sobre essa coisa específica de matérias, eu acho que a dica que eu dou é que nos 2 primeiros períodos é muito cansativo. O número de matérias que a gente tem já é muito grande e as matérias que a gente tem são muito difíceis e a gente precisa dedicar muito tempo para elas. Então, eu acho que nos 2 primeiros períodos eu não recomendo pegar optativas e também não recomendo pegar muitas atividades extracurriculares. Definitivamente recomendo pegar atividades extracurriculares desde o início, independente do que sejam elas. Eu sou 100% apoiadora de todas as atividades extracurriculares que o Cefet tem a oferecer, mas o que eu recomendo é ir com calma, que definitivamente não foi algo que eu fiz. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, e isso te deixa muito cansado. Mas também tentar fazer optativas logo depois disso, no terceiro, quarto, quinto e sexto períodos, porque depois disso fica muito complicado você geralmente equilibrar um estágio com mais matérias. Ao longo do curso todo, a carga horária é grande, não só no início. Então, é preferível fazer as coisas no início, onde você geralmente tem uma atividade extracurricular que consome apenas, né, apesar de já ser muito, 20 horas da sua semana, ou algo próximo disso, do que ter que equilibrar as matérias optativas com um estágio, que geralmente é de 30 horas por semana. Entendi. Falando em matérias, assim, teve alguma matéria que você ficou muito apaixonada? Tipo assim, nossa, essa matéria aqui é tudo pra mim. Eu tenho uma paixonite gigantesca por algoritmos e estrutura de dados. Tanto 1 quanto 2 são definitivamente matérias que eu gosto muito. Eu acho que são extremamente importantes para base de um engenheiro de software, do engenheiro de computação. Acho que é isso. Vamos ir para a próxima. Você fez parte de grupo de competição de computação, programação, não foi? Isso, eu fiz parte do GCC, Grupo de Computação Competitiva do Cefet. Isso te ajudou em que? Claramente deve ter ajudado, né? Mas em que especificamente você acha? Então, definitivamente acho que o GCC foi algo que transformou a minha vida e muito do que eu alcancei hoje eu devo ao GCC. Em primeiro lugar, foi o GCC que me deu essa paixão por algoritmos e estruturas de dados. Foi por lá que eu comecei, desde o primeiro período, eu já comecei a fazer coisas com o GCC. E foi lá que eu conheci tudo isso e fiquei muito empolgada. E desde o início, o Sandro sempre me incentivou muito. O Japão, que infelizmente hoje não está mais no Cefet, me incentivou muito.
E eles sempre falaram que isso era muito importante e que me levaria a muitos lugares. E que eu era muito boa, então por isso seria ótimo se eu continuasse investindo. E o GCC me fez aprender essas coisas numa profundidade maior do que a gente geralmente aprende no curso. Porque você tem que saber muito bem como usar cada estrutura de dados, você tem que saber muitos algoritmos, algoritmos básicos, mas que você tem que saber usar eles bem. E isso foi um diferencial para mim. O GCC também, o que eu aprendi lá, se parece muito com o que é cobrado em entrevistas técnicas de empresas como o Facebook. E definitivamente esse conhecimento me fez ter uma facilidade maior para fazer essas entrevistas. Além disso, o GCC também me permitiu fazer um networking gigantesco. Indo para essas competições, conhecendo pessoas, você tem acesso a gente de todos os cantos, de todas as faculdades do país. E conversar com todo mundo é muito bom, mas saber como funcionam as coisas lá para eles também é muito engrandecedor para você. E foi por causa desse networking também que eu consegui a vaga no Facebook. Eu fui indicada por um conhecido que participa dessas competições de programação. Então, acho que o GCC me deu muitas vantagens por aí. Que bacana. Você teve que aprender alguma coisa além do que foi te passado, tanto pelo Cefet ou pelo grupo? Eu acho que a parte de web, por ter começado a trabalhar muito cedo, eu tive que aprender antes de fazer a optativa que a gente tem, ou de ter tido qualquer contato com isso. Então, é algo que realmente o estudante do Cefet e eu tive que aprender por fora. Eu tive que estudar antes para poder usar isso no trabalho. Mas eu acho que a base que o Cefet dá pra gente, no geral, é extremamente sólida. E são pontuais as coisas que a gente tem que aprender por fora do curso para poder ser um bom profissional. Você se acha uma boa profissional? Eu acredito que sim, Imagina falar não. Eu acredito que pelos feedbacks que eu já recebi ao longo da minha carreira, pelas conquistas que eu já tive ao longo da minha carreira, não acho que eu teria recebido tudo isso se eu não fosse uma boa profissional. Então, afirmo que sim. Tem alguma coisa que você voltaria atrás e faria de novo, ou só por fazer melhor, ou porque você não gostou muito, ou só às vezes por querer fazer de novo? Eu acho que eu teria me dedicado mais ao GCC. Sempre foi algo que eu gostei muito, mas por fazer outras atividades extracurriculares no Cefet e por depois ter começado a fazer estágio muito cedo, eu comecei no 4º período, eu acabei não tendo muito tempo para o GCC. E o GCC é um grupo que requer que você controle si mesmo, controle seu tempo e se dedique individualmente. Ninguém vai te forçar a estudar, ninguém vai te forçar a resolver problemas, a ficar melhor. É totalmente individual essa cobrança. E eu acho que eu não tive maturidade suficiente para cobrar isso de mim na época. E hoje eu sei que eu gostaria de voltar atrás e poder estudar mais, poder aprender mais, porque eu acho que é uma área que eu gosto muito e, infelizmente, eu aposento esse ano e não tenho mais como competir. Então, se eu tivesse estudado mais antes, talvez eu pudesse aproveitar mais as competições. Acontece essas coisas, às vezes. O Cefet, às vezes, é muito puxado também. Definitivamente. O Cefet tem uma carga horária muito grande e eu já sempre fiz muitas atividades extracurriculares. Então, eu fiz parte do Trincabotes ao mesmo tempo em que eu dava monitoria. E depois eu fui trabalhar direto. Então, sempre tive muita coisa para fazer. E eu entendo que
eu tava usando já toda a energia que eu podia, mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu mexeria alguns palitinhos pra poder realmente ter tempo pra isso, já que é algo que eu gosto tanto. Ah, eu já tô te achando uma super-humana já. Como você conseguiu se programar pra isso? Tudo. Eu acho que o meu pensamento inicial, que os meus pais sempre me passaram, é que a faculdade é a hora de ficar cansado. É a hora de se Nossa, dedicar. Parece horrível, mas eu realmente acho parece horrível. que. É muito horrível. Mas eu realmente acho que é um bom conselho. Agora, a gente é jovem e eu acho que é o momento que a gente tem de conhecer tudo, de Uhum. poder fazer um pouquinho de tudo. E se você se dedica o suficiente na faculdade, você já sai com uma carreira bem planejada e tudo fica mais fácil dali pra frente. Então, o meu pensamento sempre foi de poder trabalhar muito agora, no sentido de não trabalho, estágio ou trabalho, mas no sentido de fazer muito agora para depois eu poder fazer menos. Então, Uhum. conhecer agora todas as possibilidades que eu tinha. Então, dar um pouco de monitoria, fazer parte de um grupo de competição, fazer estágio em empresas diferentes, para quando eu formar, para quando eu sair para o mercado de trabalho, eu já saber o que eu quero e me sentir pronta para isso. Passou por tudo. Com certeza. Menos no compete, infelizmente. Ah, mas acontece também. Falando em carreiras, se você formar, né, você pretende ir para uma área acadêmica, seguir mestrado, pós-graduação, doutorado, ou ficar na indústria mesmo? Eu sempre pensei muito sobre pós-graduação, principalmente um mestrado e um doutorado, porque eu sempre pensei muito em me tornar professora um dia. Ai, que legal. Mas eu acho que atualmente eu tenho vontade de conhecer a indústria primeiro Uhum, e depois, em algum momento em que eu sentir vontade novamente, voltar para fazer um mestrado e um doutorado para poder realmente atuar como professora, se isso ainda for um desejo. uhum. Mas imediatamente após a graduação, como o mercado tá bombando, como eu acho que tem muitas oportunidades agora, eu gostaria de conhecer a indústria bem mais a fundo do que eu conheço atualmente. É, e professor doutor soa bem, sabe? Às vezes. Sempre sou, sempre sou. É, você tá no nono período, né? Tá quase acabando o curso. O que que você sente? Tá quase acabando. Ai, eu sinto ao mesmo tempo um alívio muito grande, mas também sinto pressa para acabar. Ao Ah, mesmo tempo que eu sei que vai deixar saudade, eu tô num momento em que falta muito pouco para acabar e vai te dando aquela ansiedade de, meu Deus, eu só quero que acabe rápido para eu poder ter uma carga horária menor e só trabalhar. Porque definitivamente ainda no final do curso, a carga horária é muito grande. nossa É, senhora. eu digo que eu tô no nono período porque eu tô no nono período em relação às matérias. Eu tô no meu Hum, 10º período de curso fazendo o nono período regular. E no próximo período eu pretendo fazer somente o TCC. E uhum. parece que tá tão perto, mas tá tão longe a formatura. E é só isso que eu consigo pensar. Fica um pouco de ansiedade, né? Sim, sim. Mas também dá uma sensação já de saudade, principalmente por ter vivido tão, tão, uma parte tão grande da graduação Uhum. no remoto. Eu já vi pessoas falando que o Cefet você tem um caso de amor e ódio. Você concorda com isso? Ah, eu discordo um pouco. Eu acho que eu só sinto amor pelo Ah, Cefet. que amor! O ódio vem só pela carga horária gigantesca mesmo. E pela Ah, quantidade de coisas que a gente tem que fazer, né? Sempre. uhum. O que mais te estressou, então, talvez foi isso, né? Durante o curso, a carga horária. Acho que sim. É, era muito difícil conciliar
um estágio com a graduação, principalmente no presencial, porque quando entrou no remoto, a minha carga horária diminuiu um pouco, mas no presencial eu tinha que fazer muitos malabarismos para conseguir fazer 6 horas por dia no trabalho, para conseguir equilibrar as duas coisas, por ter muitas aulas. E isso sempre foi bem difícil e consumiu bastante energia. Teve um convidado, acho que foi o Daniel, falou que ele acha que talvez as pessoas poderiam tentar fazer o curso, não precisar fazer o curso em 10 períodos, porque você não aproveita direito. Eu achei isso bem legal, porque eu acho que muita gente tem essa noção de ter que, eu preciso fazer o curso em 5 anos. Por exemplo, tem a grade do Cefet, né, que mostra a matriz curricular, no caso, que mostra as matérias. E no começo eu ficava um pouco paranoica em ter que fazer tudo aquilo de uma vez, sabe? E isso é muito estressante fazer, porque em alguns períodos tem 9 matérias e acho que isso sufoca. Concordo, tô de acordo. Eu mesma não vou formar em 5 anos, pretendo formar em 5 anos e meio, vamos ver se vai dar tudo certo. E eu fiz essa escolha porque eu queria ter a experiência de fazer uma iniciação científica. E no meu 8º período, eu decidi que eu queria ter essa experiência. E eu decidi pegar menos matérias para poder ter essa experiência. Acho que valeu a pena. E acho que é uma boa escolha para quem tem esse tipo de pensamento. Atualmente, formar em 5 anos, principalmente num curso de engenharia, não é algo tão imprescindível para a indústria. Eu não acho que em alguma entrevista de emprego ou para concorrer em alguma vaga, as pessoas colocariam você como pior por ter gastado mais tempo na graduação. Lógico que muito mais do que 5 anos, as pessoas provavelmente vão perguntar o porquê, vão querer entender, mas algo como 5 anos e meio, 6, é totalmente aceitável e talvez permita que você tenha mais experiências. Eu conheço algumas universidades em que as pessoas têm um curso de X anos e depois tem mais um ano para fazer estágios ou para fazer o TCC. E acho que, se for da vontade do aluno, é super bem-vindo essa distribuição aqui no Cefet. Então, fazer as matérias todas em 4 anos e meio, mais ou menos, e deixar algumas coisas mais tranquilas para fazer no final, junto com TCC 1, 2 e estágio supervisionado. Essa parte de fazer estágio às vezes preocupa, às vezes eu tenho medo de não conseguir, apesar de todo mundo falar que tem muitas oportunidades e tal. Você tem alguma dica para poder ficar mais calma? Eu acho que a dica que eu dou é que o que as empresas querem saber, principalmente sobre você, para conseguir um estágio, é se você consegue fazer um código que vai além dos códigos que a gente vai em sala de aula. Então, se você quer fazer um estágio e você não se sente pronto, pega alguma atividade extracurricular no Compete, ou faça você mesmo nos seus projetos individuais, coloca no seu GitHub, pensa em algum assunto que você gosta muito, que dá para fazer um sitezinho sobre, ou explora essas coisas que você gosta juntando com computação. E aí, você tendo algumas coisas dessas no currículo, você tendo alguma experiência que mostre para a empresa, poxa, essa pessoa consegue fazer, sim, um código que vai além de sala de aula, a empresa já vai saber que você tem o que eles precisam, que é saber programar, porque só a sala de aula não mostra isso. Então, acho que essa experiência te dá um destaque no currículo e te permite achar vagas de estágio mais fácil. Legal. Vamos mudar de assunto de novo. Você se sente que se você tentasse algo fora do Brasil, eu não sei se o Facebook seria fora do Brasil, você acha que você ia conseguir?
O Facebook, na verdade, a vaga que eu vou ocupar no Facebook é relacionada ao Facebook de Londres, realmente. Internacional. Eles não têm vagas de engenharia de software aqui no Brasil, então eu fiz entrevista e passei no Facebook de Londres, mas por causa da pandemia o estágio vai ser remoto. E eu acho que na área de computação, mais do que nas outras, isso é muito tranquilo. Porque o trabalho remoto é muito tranquilo pra gente, né? Só precisa de um computador. Não precisa de mais nada. Inclusive, essas empresas maiores, como o Facebook, Microsoft, são empresas que elas realmente querem os bons programadores e por isso elas pagam para eles irem para fora do Brasil para poder fazer um estágio ou para poder trabalhar. Então, se você consegue uma vaga, eles pagam essa mudança ou pagam sua estadia lá. E é muito, muito mais fácil do que em outras áreas. Eu achei muito bom. Sim, sim. Poxa, tô indo morar fora, tô pagando pra eu morar fora. Muito legal. Poxa, estão me dando uma viagem de graça e ainda estão pagando um salário? Exatamente. Poxa, além de tudo que eu sonhei. Muito bom. Sim, velho, é incrível. Fala sério. Você acha que na sua entrevista o inglês foi importante? Durante todo o processo seletivo do Facebook, com certeza foi. Todo o processo foi em inglês. E ter o domínio do inglês te dá mais tranquilidade para preocupar com a entrevista e não com o inglês. Por mais que você não precise de ter um inglês perfeito, longe disso, o inglês não ser uma preocupação me permitiu focar mais em resolver os problemas ou preparar o que eu ia falar sobre mim mesmo durante a entrevista do que preocupar em ter certeza de que eu ia falar o inglês correto. Sim. Acho que muita gente tem essa preocupação com o inglês, né? E você já sabe inglês através de cursinho ou você aprendeu sozinha? Eu fiz curso de inglês por aproximadamente 5 anos e formei antes de entrar na faculdade no inglês. Então, eu aprendi tudo que eu sei por cursinho, mas escutar muita música, ver muita série, tudo em inglês, ajudou bastante. E me comunicar com outras pessoas também em inglês ajudou bastante a melhorar isso a ponto de conseguir manter uma conversa tranquilamente em inglês. Eu conheço pessoas que aprenderam inglês por meio de videogames e tal. Hoje em dia também acho que é tranquilo achar cursos de graça, vídeos e tal. Tem muita coisa na internet. E depois da pandemia também, muitas escolas, muitos cursos passaram a disponibilizar esse serviço online, já que não estava podendo ser oferecido presencial. E imagino que mesmo depois que a pandemia acabar, isso vai ser facilitado e as pessoas vão poder fazer à distância também. Vou mudar de assunto de novo. Nossa, tô parecendo uma roleta aqui de assuntos. A gente gira e para em um. A gente edita e coloca na melhor ordem possível. Você acha que assim, você já é uma pessoa independente? Não precisar dos seus pais, por exemplo, para poder viver, no caso, assim, se você quisesse morar sozinha. Completamente. Pela área de computação estar tão aquecida, estar tão bem vista atualmente, as empresas têm colocado salários muito maiores do que para outras áreas, principalmente de engenharia. E isso me permite dizer que eu conseguiria me sustentar tranquilamente e só não saio da casa dos meus pais, porque atualmente para mim não faz muito sentido. Eu acho que é legal saber disso, que, tipo, tão jovem assim já pode. Parece que tem muita coisa pela frente ainda, sabe? Você tem. Não, pode falar, desculpa. Sem problemas. E acho legal que, então, tendo essa possibilidade de independência e morando com os nossos pais, a gente consegue ajudar algumas coisas em casa,
a gente consegue comprar presentes de Natal, comprar presente de aniversário sem ter que falar, mãe, vamos comprar o seu presente de aniversário, sabe? É bem legal ter essa oportunidade tão cedo na vida. Eu adoro comprar presente, nossa. É muito bom. Eu acho que comprar as coisas com o seu dinheiro também deve ser. É uma sensação de liberdade muito grande. Sim, tipo assim, você não precisa ficar pedindo alguém e tal. Tipo assim, se você é dona de você mesmo, sabe? Uhum. Você tem algum sonho, tipo, em relação à área que você quer muito realizar? Nossa, acho que não, viu? Acho que no momento não. Você ainda não descobriu ele, é só isso. No momento eu não consigo pensar em nada. Se eu pensar, depois eu te falo. Tá bom. Ou então alguma coisa do tipo, eu quero fazer isso e você ainda não fez. Ai, não sei de verdade. Você tá na faculdade, tá se descobrindo aí, todos nós. Eu acho que por enquanto não tem nada que eu tenha muita vontade de fazer que eu não tenha feito, sabe? Poxa, já fez tudo. Talvez seja não tenho vontade. Mas não sei. Perdão. Outra pergunta. Eu acho que você tá muito nova ainda também, acho que tem muita coisa ainda pela frente. Tem muito tempo pra descobrir ainda. Uhum. Então, vou fazer uma última pergunta. Tá ótimo. Não é bem uma pergunta, mas agora, se você pudesse dar uma dica para todos os alunos, uma dica geralzona, que você daria? Qual dica seria? Eu acho que uma dica que eu felizmente não precisei, mas acho que foi o que me ajudou muito na graduação e que eu desejo que os alunos façam também, é aproveitem a turma de vocês. Às vezes nem todo mundo vai ficar regular, nem todo mundo vai ficar junto, mas tentem se agrupar uns com os outros e realmente andar juntos pelo curso. A minha turma teve um número de pessoas que passou quase 90% do curso caminhando juntos e definitivamente esse apoio uns dos outros, tanto para poder estudar quanto para poder tirar dúvidas, ajudou muito no desenvolvimento do curso. Ajudou muito nos momentos em que alguém estava 100% perdido em outra matéria, mas sabia que tinha aquele grupo que podia recorrer. Hoje eu não consigo fazer esse trabalho, mas os outros do grupo conseguem tomar conta disso. Acho que é muito importante ficar próximo da sua turma o máximo possível e conseguir se apoiar uns nos outros para poder seguir na graduação. Essa é a minha principal dica. O famoso network. Cara, eu acho que é mais que isso. Eu acho que eu aprendi muito com eles e eles realmente me explicaram muito, me ensinaram muito, sabe? Falando aqui no off, né? Eu nunca fui uma pessoa que estudava com antecedência. Então eu chegava um dia antes da prova, olhava pra eles e falava, pô, galera, me ensinem tudo que vocês sabem. E aí, eles definitivamente me ensinavam tudo que eles sabiam. E eu sei que mandei muito melhor no curso por causa deles. A famosa amizade. Exato. Tem o professor Fábio, ele falou sobre isso também, que é importante a gente manter os amigos. Eu acho que deixa o curso mais leve também, tipo, muitas pessoas com quem eu converso falam, tipo assim, mas fazer tal matéria foi um inferno, mas ficar com essas pessoas durante o curso valeu a pena. Concordo 100%. Muito legal isso tudo. Eu acho que é muitas emoções num curso só. Eu acho que então já podemos parar por aqui. Você tem mais alguma coisa para falar para os alunos? Queria me colocar à disposição dos alunos para sempre que eles quiserem tirar dúvidas, pedir ajuda, sintam-se à vontade para mandar mensagem, principalmente para mim, mas também nos grupos de computação, sintam-se à vontade. Todo mundo que está lá está extremamente disponível.
E todos os veteranos vão ter prazer em ajudar vocês também. Uhum. Essa oferta tá válida até depois que a pessoa formar? 100%. Então tá bom. Esse foi o nosso episódio do Fala com Pet. Não se esqueça de seguir o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo para não perder os próximos episódios. Até mais, pessoal, e muito obrigada, Silvio, pelo seu tempo. Obrigada pelo convite.